Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. E você também acompanha pelo Facebook do Infomoney. Hoje eu vou receber mais um advogado. Olha, o Marcelo, semana passada, que é engenheiro, falou como que uma conversa entre dois advogados pode ser legal, assim como foi o bate-papo que eu tive com o Dr. Carlos Ferrari. Hoje, mais uma vez, um outro advogado vai vir aqui e você vai gostar de novo, não só o Marcelo, mas você que está assistindo também. E a gente vai falar de fundo imobiliário, vai falar de CRI, vai falar de LCI, vai falar um pouco de história e de futuro disso com o Alexandre Assolini, que é fundador da Vortex, que, olha, acompanhou esse mercado, acompanha e atua nesse mercado aí desde muito tempo, desde os primórdios, e tem uma visão 360 graus, né, do advogado e do financista. Tenho certeza que você vai ter muitos bons insights a respeito do futuro desse mercado. E falar de CRI também, né? Porque é um assunto tão importante. Você pensar que o fundo imobiliário de maior valor patrimonial listado na Bolsa só tem papel lá dentro, só tem CRI. Eu acho que esse programa precisa tratar mais desse assunto e hoje a gente vai aproveitar para fechar um pouco dessa lacuna. Antes, como de costume, eu vou trazer os fatos relevantes. Também quero pedir desculpa pela minha voz, que está um tanto falha essa semana, muitas aulas, muito esforço com a voz. Quero falar dos fatos relevantes e trazer dois destaques interessantes. Sobre os fatos relevantes, o primeiro foi divulgado no dia 3 de novembro, a respeito do Fundo Imobiliário Presidente Vargas, o PRSV 11, que é administrado pelo Bradesco DTVM. Interessante que eu dei aqui um fundo imobiliário não faz pouco tempo, dizendo que o administrador havia rejeitado uma oferta para vender esse imóvel. E agora ele alugou o imóvel por 60 meses ao Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro, Assim Saúde, por R$200 mil por mês, tendo uma carência inicial de 9 meses. Então, a partir de dezembro, o rendimento desse fundo deve ser 14% maior, isso de acordo com o fato relevante. Outro fato relevante da mesma data, o Vila Olímpia Corporate, o VELOL 11, que eu também falei dele semana passada, anunciou mais um contrato de locação, agora da unidade 122, que foi alugada para Hugo Boss do Brasil Limitada. Essa área alocada ela é de quase 4% da BL do fundo. A vacância do fundo com isso reduz para 7,29% e o rendimento já deve aumentar em 5,91%. Mérito Fundo Imobiliário, no dia 6 do 11, que é administrado pela Planner, anunciou a aquisição de uma gleba de 4.632 metros quadrados no perímetro urbano de Campinas. Não ficou claro se é Campinas ou se é uma cidadezinha próxima. Essa gleba foi adquirida para loteamento e desenvolvimento de empreendimento residencial para baixa renda. E no fato relevante já está explicado que o administrador não espera impactos relevantes na distribuição dos rendimentos. Isso já estava mais ou menos planejado desde aquela última emissão. O TB-Office, o TBOF 11, no dia 7 de novembro, anunciou também um novo contrato de locação com a SEB Comercial Produtos Domésticos S.A. Os conjuntos 191 e 192 foram alugados, eles têm uma área de 2.254 metros quadrados e é um contrato de 10 anos que começou no dia 1º de novembro desse ano. Essa área representa 4% da BL do imóvel, a vacância cai para 40%, 39,8% do imóvel todo. A receita do fundo deve aumentar em 7,47,5% e o rendimento deve aumentar em 12,92%. Outro fato relevante, esse sim a gente acompanhou aqui exaustivamente, no dia 8 do 11, aconteceu então a Assembleia Geral Extraordinária do CSHG Brasil Shopping, o HGBS 11, para discutir a questão da taxa de administração. Você acompanhou tudo isso aqui, Bruno Lascovski veio aqui, André Freitas veio aqui e todos eles colocaram as posições, seus pontos de vista, para que então na Assembleia o cotista tomasse a decisão. Eu não pude estar nessa Assembleia, eu estava trabalhando, mas eu fiquei sabendo que tinha cotistas que representavam mais do que 60% das cotas. Isso é uma coisa raríssima de se ver. A última assembleia que eu participei, os cotistas lá presentes representavam 0,6% das cotas. E agora a gente tinha mais do que 60% das cotas representadas. E por fim, a decisão da maioria dos cotistas foi pela diminuição da taxa de administração
para 0,6% ao ano sobre o valor de mercado. Era essa a proposta que tinha sido, então, provocada pela Rede e pelo André Freitas, para diminuição de 1,5% ao ano, como era antigamente, para 0,6% ao ano sobre o valor de mercado. Então, a decisão emblemática de um fundo muito grande, muito importante para a indústria, e agora isso pode virar, já que estamos falando aqui hoje, 2 advogados, isso pode virar jurisprudência, né? A gente tem que esperar o desdobramento disso, porque pode ser que outros fundos passem a ter essa mesma abordagem dos cotistas. Vamos ver, era uma discussão muito importante para a indústria, o cotista tomou sua decisão, só o tempo vai dizer qual foi a mais acertada. Mas a decisão do cotista é a que importa, que deve ser cumprida e já está sendo cumprida pelo administrador, pela CSHG. Outro fundo, o Maxi Renda, o MXRF11, no dia 9 de novembro anunciou, ele é administrado pela XP Investimentos, anunciou que houve a declaração de vencimento antecipado do CRITORP. Depois o Alexandre Assolini fala um pouco dessa decretação de vencimento antecipado também. Não deve haver alteração do rendimento desse fundo no curto prazo, porque isso já estava meio provisionado, né? Esse CRI já não vinha fazendo pagamentos e agora numa Assembleia Geral os detentores do CRI resolveram pelo vencimento antecipado. É uma garantia dada ao detentor do CRI que se algumas cláusulas contratuais que são chamadas no mercado de covenants foram quebradas, então é possível decretar o vencimento antecipado da dívida. É o que aconteceu aqui, é sinal de que o gestor, o administrador, está cuidando do patrimônio, está cuidando da carteira do fundo e, pelo que foi informado no fato relevante, não deve ter impacto sobre a distribuição de rendimento no curto prazo. Eram esses os fatos relevantes, quero dar 2 destaques aqui. Um não é exatamente um destaque da semana, mas na semana passada o Carlos Ferrari, depois a gente tomando um café, batendo um papo depois do programa, ele falou, você viu a questão dos RPPS? E eu não tinha visto. Então agora eu trago para você. Ele inclusive me mandou um artigo que ele redigiu lá para a newsletter dos clientes do escritório dele. Agradeço mais uma vez, Carlos, pelo artigo. E o que acontece é o seguinte, RPPS é o regime próprio de previdência social. Então a previdência complementar da União, dos estados e dos municípios. Parecida com aquela que a sua empresa te oferece, está um pouco parecido com aquele PGBL, VGBL que você pode ter acesso, mais ou menos parecido, é previdência complementar, mas do funcionário público, do funcionário público de Estado, municípios e União, ela tem um regime próprio, como diz o próprio nome. E houve uma mudança na regulamentação desses fundos, que tornou mais restrito o investimento de RPPS em fundos imobiliários. Eles podem investir o dinheiro dos cotistas em fundos imobiliários, mas houve uma mudança. A resolução do Conselho Monetário Nacional, 4.604, de 19 de outubro deste ano, alterou as regras. Eu trouxe 3 principais destaques que eu acho importante aqui. Claro, não foi só sobre fundo imobiliário, eu vou falar sobre os fundos imobiliários, mas alterou também investimento em FIP, FDIC, em praticamente todas as classes de ativos. Em fundo imobiliário, o investimento num FII não pode ultrapassar 5% do PL da RPPS. Então, o PL do fundo da RPPS, ele não pode alocar mais do que 5% em fundos imobiliários como um todo. Um fundo imobiliário investido tem que ter tido presença em 60% dos pregões nos últimos 12 meses. O que a gente está dizendo aqui? Que, na prática, esses fundos não vão entrar nos IPOs. Não pode comprar cotas de um fundo que ainda não tem 12 meses de negociação na Bolsa, e não só 12 meses de negociação, uma liquidez razoável, 60% de participação nos pregões do ano. Então, isso restringe um pouco o acesso deste capital aos fundos imobiliários. E um outro destaque é que o RPPS não pode ter mais do que 5% das cotas de um único fundo imobiliário. Então, se o fundo não tiver um porte razoável, dificilmente ele vai conseguir ter acesso ao capital dessas RPPS. Bom, isso acontece de uma maneira, assim, uma prevenção, vamos dizer assim, do regulamentador, porque a gente vem acompanhando os fundos de pensão com um monte de denúncias de corrupção, né? A Lava Jato está aí, a Operação Greenfield, mostrando o quanto, infelizmente, o dinheiro do trabalhador, o dinheiro do servidor público tem sido mal empregado com
falcatrua, com corrupção. Então, essa é uma tentativa, ao restringir o investimento nesse tipo de fundo estruturado, já que é difícil fazer uma fiscalização eficiente, então restringe e dificulta o investimento. É bom que se diga também que não foi proibido o investimento, ele foi restringido para que, então, os RPPs investam em fundos que já existem, que já têm alguma história, que já têm tamanho. O que ele está tentando fazer aqui? Não deixar nascer um fundo imobiliário que seja direcionado só para o RPPS. Esse direcionamento, ele talvez dê margem a coisas não muito desejáveis, né? Mas, por outro lado, é importante este veículo para um fundo de pensão, que tem que bater meta atuarial, que precisa fazer investimentos de longo prazo, e um fundo imobiliário, ele se adequa muito a esse tipo de estratégia. Então, vamos torcer para que isso não feche as portas para nenhum dos lados e que, de fato, seja melhor para todo mundo, que os RPPs possam ter acesso a melhores fundos e com melhor qualidade. Mas está aí, era um destaque importante, talvez não te pareça no dia a dia do investidor, mas a gente sabe que, felizmente, esse programa é assistido pela indústria toda e muita gente tem que se planejar ou repensar suas alocações. O que não ficou claro para mim, talvez o Assolini possa nos dizer, é se essa regra retroage. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. E um último destaque, a Rio Bravo, na sua carta mensal, que chama Estratégias Rio Bravo, trouxe um estudo interessante, bem parecido com aquilo que você que acompanha o programa já me viu mostrando aqui várias vezes, relação de risco e retorno de fundos imobiliários com outras classes de ativos. Eles fizeram lá, está na página 7, 8 e 9 dessa carta da Estratégias Rio Bravo, mostrando, primeiro, a rentabilidade. Claro que eu trouxe aqui só 2 imagens, recomendo que você leia. A rentabilidade dos fundos imobiliários ela foi muito consistente ao longo do último ano, chegando aí até bater o Ibovespa, bater o IMAB em períodos de estresse, ou estar bem próximas do IMAB. O que é o IMAB? É um índice das NTNBs, dos tesouros IPCA, ou seja, um papel de renda fixa, né? E que deveria ter, então, uma volatilidade menor do que ativos de renda variável. A rentabilidade foi muito próxima e do lado você vê aqui, daqui a pouco a gente vai pôr na tela, a volatilidade do IFIX em relação a esses outros ativos. Então, olha que interessante. O CDI teve uma volatilidade muito pequena, como se espera, é um ativo de renda fixa pós-fixada, né? Uma taxa de juro pós-fixada, volatilidade é muito pequena. O IFIX teve volatilidade de 6% no ano. O IMAB, então, que é das NTNBs, do Tesouro IPCA, volatilidade de 10%, bem superior à volatilidade da média dos fundos imobiliários. E o Ibovespa, uma volatilidade de 20%, quase 21%. Veja que interessante como, de fato, o fundo imobiliário é um ativo sem precedentes, sem equivalentes no mercado, uma classe de ativos muito diferente das outras. Uma rentabilidade maior ou muito próxima das outras classes, com uma volatilidade muito abaixo até de um título de renda fixa, como no caso a NTNB ou o Tesouro IPCA. Muito interessante, vale a pena dar uma lida. É só entrar no site da Rio Bravo, o paper é gratuito, tem nesse mês destaco isso para vocês. Muito bem, rapidamente quero falar aqui do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Você já conhece o curso que eu gravei em parceria com o Infomoney Educação. Curso esse totalmente online, você vai comprar acesso ao sistema por 12 meses, assiste as aulas no seu ritmo, assiste mais de uma vez se quiser, e isso é uma das grandes vantagens da educação à distância. Esse curso tem mais ou menos 9 horas de duração máxima e dividido em 4 módulos. No primeiro módulo você vai entender toda a estrutura jurídica dos fundos imobiliários e dos contratos de locação, que é importantíssimo se você quer renda. No segundo módulo você vai entender a diferença entre cada segmento imobiliário que eles investem, inclusive os de papel, que a gente vai falar hoje aqui no programa. No terceiro módulo você vai ver uma comparação parecida com essa, fundo imobiliário com ações, com renda fixa e com o mercado imobiliário. E no quarto módulo eu trato da tributação, tudo que você precisa saber para apurar, pagar e declarar o seu imposto de renda. Nesse QR Code que tem na tela, que você estava vendo agora, você chega lá já no site do programa, está aí de novo para você. Ou então na página do Infomoney, logo de cara você vai encontrar o Infomoney Cursos e lá vai ter acesso ao curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Pode fazer tranquilo que eu garanto que você vai gostar. Por fim, te convidar para bater um papo comigo também. Quero te encontrar lá na minha página do Facebook, o facebook.com/ArthurVMoraes, ou procure lá o professor Arthur Vera de Moraes. É sempre bom receber um feedback, receber a sua opinião, sua crítica
sua sugestão a respeito aqui do trabalho, não só do programa Fundos Imobiliários, mas também de outros conteúdos que eu coloco por lá. Muito bem, era essa a minha introdução da semana. Agora é hora de conversar com o Alexandre, que está aqui. A gente já vinha conversando, já devia ter filmado aquilo, aquela conversa prévia já foi muito boa, viu, Alexandre? E a gente cobriu um monte do que a gente estava falando, né? Falamos de tributação, falamos de investidor institucional, com investidor de liquidez. É tanta coisa que a gente tem para conversar, mas eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouco desse seu histórico no mercado de fundos imobiliários e falasse da Vortex também, né? Tá bom. Bom, eu sou Alexandre Assolini, eu sou advogado. Eu estou nesse mercado esse ano completando 20 anos. Meu primeiro fundo imobiliário foi há 20 anos atrás. Era um fundo imobiliário de renda e um fundo imobiliário de construção. Depois, a partir de 99, eu comecei a trabalhar com securitização e trabalho com isso até hoje. Nos últimos 15 anos, com o meu próprio escritório de advocacia, o PMKA, que trabalhou muito em operações aí no mercado, mais ou menos umas 600 emissões de CRI em todos esses anos. Mais da metade dos fundos imobiliários que estão aí sendo negociados, a gente teve uma participação, seja no processo de aquisição dos ativos ou nos próprios processos de oferta. E mais recentemente, eu gostei tanto desse mercado e vendo o que ele poderia ser aprimorado. Em 2015, eu constituí a Vortex DTVM, que é hoje uma administradora de fundos imobiliários e de fundos estruturados, além de também ser agente fiduciário em operações de CRI, CRA e operações de dívida. Você pegou toda a experiência e trouxe mais um pouco de agilidade. Na verdade, acho que assim, o período que a gente viveu a partir de 2013 e 2014 nos justificou a presença de alguém para, de fato, acompanhar mais de perto o que estava acontecendo nessas operações, seja na parte de administração, seja nas operações de dívida, né? No acompanhamento de covenant, você mencionou aí um fundo que está tendo vencimento antecipado. É nessa hora que você vê a função do seu agente fiduciário, se ele está sendo diligente e se ele tem um bom acompanhamento. E como a gente acha que, né, o serviço fiduciário, de uma certa forma, não deixa de ser um trabalho jurídico, a gente achou que a nossa especialidade poderia funcionar muito bem para esses momentos de dificuldade. Na hora que você tem o inadimplemento de obrigações periódicas, seja do tomador ou mesmo do devedor pessoa física num lastro de CRI, é nessa hora que você vê a importância de ter um agente fiduciário presente, diligente e ter tido uma estruturação. E agora a execução, isso, se você tem controle de todas as informações, de tudo que está acontecendo, isso certamente vai fazer diferença para que, obviamente, as operações são estruturadas para elas não entrarem em inadimplemento. Mas no momento que elas entram em inadimplemento, aquelas garantias e aquelas salvaguardas que foram duramente negociadas no processo de estruturação da operação, elas têm que ser prontamente exercidas. Uma das coisas que a gente identificou a partir de 2013 é que uma prerrogativa ou um direito que você tem durante muito tempo não exercida, na hora que você precisar exercer, ela não vai estar disponível. Seja porque o devedor não entende dessa forma, porque ele nunca se viu obrigado a cumpri-la, e, por outro lado, um juiz, numa disputa, também pode entender que o credor teve um abuso de direito por não exercer uma prerrogativa. Isso aconteceu muito em 2013, 2014, 2015, nos períodos mais agravados de crise nesse setor. Só para situar todo mundo, a gente está falando de um CRI, eu poderia ter um contrato de locação ou um contrato de compra e venda que foi cedido, né, foi securitizado via CRI, e nesse momento, além de retorno, tem que se falar de risco, e quanto mais garantias, menor o risco, tá certo? É muito comum essas operações serem estruturadas com uma cesta de garantias. Né? Recebíveis adicionais, o famoso colateral, que às vezes, em alguns casos, proporciona subordinação, um imóvel, uma fiança. Mas no momento em que o fluxo é interrompido, você precisa ter uma estratégia clara de como exercer seu direito. Né? Quais das garantias vão ser executadas primeiro, né? Qual é a melhor estratégia de se pressionar o devedor para que o investidor, seja ele uma pessoa física ou seja ele um fundo de investimento, possam receber o capital empregado dentro daquilo que era esperado. E às vezes sem prejudicar ainda mais o devedor, né? Porque é o interesse de todo mundo que a operação fique de pé, né? Então, assim, uma execução de dívida prolongada, ela não gera benefício para nenhum dos lados. Porque
para o investidor, ele tem uma frustração do fluxo de caixa que ele tinha para aquele investimento, e para o devedor, o accrual dos juros, das penalidades, faz com que em algum momento a dívida possa se tornar impagável. Então, assim, você prontamente exercer o seu direito vai fazer diferença para ambos os lados. Eu falo didaticamente que num CRI você tem dois níveis de garantias. Uma para garantir o fluxo. Você falou aí o excesso de spread, a subordinação, a coobrigação. Eu estou pensando em o meu cotista que é o sênior ou o mezanino, eu não quero que ele perceba que deu algum problema, eu quero que ele seja o último prejudicado. Agora, se o problema já chegou aí, eu tenho que pensar no meu principal. Aí é hora de executar garantias, de executar covenants, tá certo? Faz sentido assim? Não, isso faz completo sentido. É normalmente assim que a gente pensa também quando está elaborando documentos, quando está revisando na função de fiduciário de uma determinada operação. Você tem que fazer um teste de estresse daquela estrutura para ver o que acontece se alguns dos pilares deixarem de sustentar o seu papel. E aí saber qual medida, qual remédio você vai aplicar em cada um desses cenários. E aí, trazendo para o mercado de fundos imobiliários, eu queria um papel importante. Daqui a pouco eu gostaria até que você falasse da evolução deste mercado, né? Que você falou até agora há pouco. O primeiro termo de securitização que o seu escritório fez tinha 3 páginas apenas. Você vê o quanto a coisa evoluiu, né? É importante para o mercado de fundos imobiliários. É importante que o mercado de fundos imobiliários seja grande também, porque ele leva o CRI até o investidor, pessoa física final. E aí, muitas vezes, um fundo vai lá e compra um pedaço de um CRI. E ele tem outros crisistas. E essa decisão de, olha, vamos executar, não vamos executar, vamos decretar, não vamos decretar, não é só do fundo. Né? Qual que é a importância da atuação do gestor do fundo de papel nesse momento em pensar nas garantias? Assim, obviamente a gente está falando de um investimento sofisticado, né, que até pela própria isenção fiscal é direcionado para pessoas físicas. E foi por isso que quando veio a isenção para CRI, logo depois chegou a isenção do próprio fundo imobiliário, para que em alguns cenários, dependendo do tipo de qualificação do investidor, esse investimento fosse feito através de fundos imobiliários mesmo. Porque administrar essa governança, né, as decisões que precisam ser tomadas dependem de avaliação de uma série de fatores. E dependendo do tipo de investidor que você às vezes ter um gestor para tomar essas decisões em seu benefício pode fazer uma baita diferença. Uma decisão prévia, eu diria, né? Eu vou investir neste ou naquele, precisa fazer uma análise de risco de crédito que não se espera que um cidadão comum que não seja da área financeira saiba fazer, né? Assim, é importante dizer que quando a gente está falando de CRI, a gente está falando de risco de crédito mesmo, risco de crédito privado, né? E a gente tem que saber quanto se diferenciam os riscos de crédito e qual a melhor precificação para cada um deles. É uma tarefa árdua. Se você se depara com 2 tipos de CRI, saber qual deles é mais eficiente ou mais benéfico para o seu, né, qual deles tem maior suitability para o seu perfil, é uma tarefa das mais difíceis para o investidor típico. Por isso que às vezes você ter um gestor para fazer esse investimento ou para tomar essas decisões por você faz muita diferença. Voltando na situação de adquirir uma parcela da emissão e não a totalidade da emissão, acho que tem algumas coisas. É óbvio que existem preocupações de governança, né, porque também na hora de se decidir quais os caminhos que vão ser tomados no inadimplemento, isso vai ser decidido em assembleia, né? É óbvio que a decisão majoritária da assembleia vai ser implementada pelo agente fiduciário, mas o tamanho da pulverização também pode fazer diferença. Mas também a pulverização traz outros benefícios para o fundo. Né? Se eu tenho um fundo que ele é exclusivamente o único investidor de uma série, se ele tiver problema naquela série, ele vai estar sozinho, óbvio, ele vai poder gerenciar a emergência, mas é sempre bom saber que tem outros investidores concordando com a mesma precificação, com o mesmo investimento, com a mesma estrutura. Eu vejo com bons olhos essa diversificação de mais de um investidor numa emissão só. Até porque, quando eu tenho mais investidores numa mesma emissão, esse papel tende a ter mais mercado secundário do que se eu tivesse um investidor sozinho lá. Então, é óbvio, a gente não pode comparar mercado secundário de CRI com o mercado secundário de fundo imobiliário. Né? O mercado secundário de CRI é muito mais restrito. Né?
menos dinâmico do que o mercado secundário de fundo imobiliário, mas saber que tem outros investidores sempre deixa a porta aberta de ter alguém que é interessado em comprar mais ou alguém querendo sair da posição. E isso, para o gestor de uma carteira de fundo imobiliário, deveria fazer diferença, porque em momentos de necessidade de liquidez, seja porque tem uma outra oportunidade, seja porque o gestor precisa fazer um gerenciamento das distribuições de rendimento do fundo, existir alguma janela de mercado secundário faz toda a diferença. Você falou de um negócio interessante a respeito de o próprio juiz. Você deveria ter executado esse covenant, essa garantia e deixou passar. Eu não acompanho com a mesma qualidade que você acompanha, mas os maiores problemas que eu vi foram daqueles em que numa assembleia o devedor falou: não me executa agora, que daqui a pouco eu consigo pagar. E quando os credores deixaram isso acontecer, um abraço, não volta mais o fluxo. O pessoal que trabalha comigo sabe que eu tenho a seguinte expressão: quem acha solo fofo, cava fundo. Né? E é fato, assim, se durante o processo de estruturação as cláusulas foram combatidas por ambos os lados para se tentar chegar num equilíbrio, a partir do momento em que os contratos foram assinados, eles deveriam ser cumpridos à risca a partir dali. Né? Não sei se é um pouco cultural, a gente tem uma tendência de ser mais flexível do que deveria ser. Demais, né? E uma das coisas que a gente tem identificado, ainda mais agora com essa função de fiduciário nas emissões, é de que às vezes a gente estabelece obrigações demais e faz acompanhamento de menos. Né? O ideal seria que a gente tivesse uma posição de equilíbrio onde essas obrigações fossem acompanhadas na risca. Né? Porque o que aconteceu foi, de fato, olha, você tinha obrigações de prestação de informações pelo devedor mensais e não foi realizado. E quando ele entrou em inadimplemento, falou assim: agora você tem que me mandar todas as informações dos últimos 5 anos em 5 dias, senão eu vou vencer antecipadamente. Nenhum juiz vai aceitar que esse vencimento antecipado, se for essa única e exclusiva razão, siga em frente. Né? Então, assim, o direito por aquele que titula, ele precisa ser exercido constantemente. Né? É por isso que, às vezes, no setor imobiliário, a gente tem uso capião. Você tem o direito de propriedade, mas se você não exerce ele, você perde ele no decorrer do tempo. A mesma coisa serve para as prerrogativas que qualquer credor tem em relação ao devedor. Elas precisam ser constantemente exercidas para que, em momentos de necessidade, elas possam ser plenamente exercidas. Né? E nesse tempo todo, como que você viu o crescimento dessa indústria? Claro, em tudo no Brasil a gente nunca está onde deveria, né? Mas houve um crescimento e acho que hoje criou um mercado importante. Não, houve. Assim, eu mencionei aqui que eu já participei de mais de 600 emissões. Isso mostra, né? Nos primeiros anos, se eu não me engano, em 99, devo ter trabalhado em 1, 2 emissões. Hoje, no meu escritório, por exemplo, a gente chega a trabalhar em mais ou menos 5 emissões por semana. Olha isso. Então, você vê mais do que um ano de 99. Assim, eu acompanhei um mercado saindo de 20, 30 milhões ano, para depois chegar a 100 milhões ano, ao que a gente viu aí em alguns anos a 15 bilhões de emissões ano. A gente tem hoje um total agregado de CRIs no mercado na faixa de 70 bilhões. É um número que poderia ser maior? Sim. Acho que a principal base de comparação para esse número é olhar o tamanho da caderneta de poupança. Né? A caderneta de poupança gira em torno dos seus 550, 600 bilhões. Né? E está investido em crédito imobiliário. Então, teoricamente, o CRI hoje funciona como um instrumento complementar de financiamento imobiliário, 10% do adicional do que a sua principal fonte. Né? Não estou, obviamente, mencionando a fonte de FGTS, porque é uma fonte para uma faixa de renda menor. O mercado cresceu, se desenvolveu. Acho que períodos de 2013, 14, 15, onde a gente teve inadimplemento, eles também ajudam na maturidade desse mercado. Né? Eu não tenho notícia de perdas líquidas definitivas relevantes, ou seja, em último cenário, o imóvel que serve de garantia para a operação ou a cesta de garantias fazem com que os investidores retomem seu principal, em muitos dos casos com boa parte da remuneração que era inicialmente esperada. Isso, obviamente, ajuda ao mercado continuar funcionando mesmo nos períodos de alta de taxa de juros, como a gente viveu aí a partir de 2014. Né?
E é um produto que já se mostrou seguro, bem estruturado e importante na indústria. A gente não tem notícias de fraude nessa indústria, né? Então, assim, os recursos chegam onde eles precisam, né? Num Brasil de tantas fraudes, de tantos desvios, você ter uma indústria como de fundo imobiliário, de CRI, você não tem realmente notícias de desvios aí. Você pode ter notícias de performance baixa, rentabilidade baixa, mas sempre com o principal muito assegurado. Até porque, diferente de qualquer outro ativo financeiro, né, os ativos imobiliários, eles não mudam, não vão daqui para o Paraguai, não vão daqui para outro lugar. Eles estão lá onde eles sempre deveriam estar e de uma certa forma, o próprio registro de propriedade no Brasil é muito seguro. Né? Eu sou um entusiasta da securitização como um todo. Até de uma maneira ampla eu entendo que o fundo imobiliário securitiza imóveis. E eu sou fã porque eu sou um cara do mercado financeiro, eu adoro o mercado financeiro e eu acho que a securitização é que faz com que o mercado de capitais cumpra a sua função. Porque emitir ações e debêntures é para a sociedade anônima de capital aberto. Securitizar um contrato de locação é até para uma pessoa física. Então, eu queria que você explicasse, não para o investidor, porque o investidor, ou quem está habituado a assistir esse programa, já sabe o que é um CRI e como ele faz para investir. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo e que tem um loteamento, e que tem um contrato de locação de longo prazo, que tem um imóvel que ele vendeu financiado e que talvez não saiba que ele poderia ceder esses recebíveis e estruturar um CRI. Qual é o tamanho que ele tem que ter? Como que ele tem que chegar, para quem que ele procura para estruturar um negócio desse e levantar recursos no mercado de capitais? Acho que é uma boa pergunta. Assim, eu, por muitos anos, fui evangelizador do mercado de securitização. Minhas primeiras palestras lá em 2000, 2001 sobre o tema, eu costumava falar que nas conversas em família era difícil falar o que eu fazia. Né? Quando você fala que você trabalha com securitização, todo mundo acha que você trabalha com seguro, né? E aí com segurança. Mas, na verdade, assim, o que a securitização permite é você transformar num título negociado em mercado aquele parcelamento que, eventualmente, você fez na sua atividade. Se você é um loteador, acho que assim, o maior sonho de todo loteador seria: vou lançar e vou vender no final de semana e todo mundo vai pagar à vista. Sim. Né? Só que a vida não acontece assim. Né? As pessoas precisam de um fluxo de pagamento para poderem se adequar. Só que, normalmente, o maior desafio de qualquer negócio é como você administra os descasamentos de fluxo. Né? Se você, como loteador, você tem que fazer o asfalto, que tem que pagar à vista, porque a empresa de asfalto não vai permitir que você faça um parcelamento no mesmo parcelamento que você fez para os seus compradores. A securitização permite você transformar num título o seu fluxo de recebimentos, recebê-lo à vista, porque alguém está trocando esse dinheiro à vista por um recebimento a prazo numa condição melhor, maior. Então, geralmente, receber a prazo eu vou receber mais, mas vou receber à vista e vou conseguir fazer frente às minhas obrigações. Então, lancei um loteamento, vamos imaginar, lancei um loteamento, eu tenho 200 milhões para receber a prazo e tenho custos de 50 milhões. Eu posso vender a minha carteira de recebíveis para uma securitizadora, ela vai emitir um título e eu recebo 100 milhões. Vou pagar os meus 50 milhões de custos e vou ter o meu lucro à vista. Ideal fosse assim. Né? Então, a securitização vem para tentar encontrar pessoas que estejam dispostos a correr o risco de prazo por uma remuneração e outros que consigam receber o valor à vista para conseguir ter a realização do seu negócio, para fazer frente às suas despesas. Como normalmente esse negócio começa? Você pode procurar uma companhia securitizadora, um estruturador que vai lhe ajudar primeiro a como produzir as informações sobre essa carteira de recebíveis que você tem para que possam chegar aos interessados. Né? E esses interessados, na conversa com esses interessados, você provavelmente vai receber propostas e essas propostas, a partir de um determinado tempo, vão resultar num recebimento à vista por aquela carteira de recebíveis que você tem. Qual tamanho eu teria que ter? Olha, eu diria o seguinte, esse número já foi maior. Hoje em dia você já consegue ver securitizações a partir de 15 milhões de reais. Né? A partir de 20 milhões é algo bem comum. E certamente, quando comparado com outros instrumentos financeiros, como o financiamento bancário ou outras estruturas, a securitização tende a ser mais barata. Né? Como você disse, a gente é entusiasta do mercado de capitais porque ele desbancariza, ele democratiza acesso entre investidores e tomadores de recursos, tende a ser mais barato do que um instrumento intermediado por instituições financeiras, que além de
ter a própria remuneração do investidor e o custo do intermediador, ainda tem a remuneração do banco e de capital do banco. E aí agora a gente tem um cenário de taxa de juros a 7,25 ao ano e também de a expectativa da chegada da Ligue ao mercado. Como que deve ficar o mercado de CRIs? Então, assim, durante todos os debates aí que precederam a originação da Ligue, sempre teve um ponto de interrogação de qual era o impacto que a Ligue poderia trazer para o mercado de securitização. A Ligue em si não deixa de ser uma securitização, mas uma securitização meio de caminho. Por que meio de caminho? Um investidor de Ligue tem um duplo benefício, né? Ele tem o benefício do risco da instituição financeira e tem o risco da carteira se a instituição financeira faltar. Parece muito bom. Mas, obviamente, que essa segurança dada pela instituição financeira, com essa garantia dela de que pagará independente do que acontecer com a carteira, isso representa uma diminuição do risco e, por consequência, uma diminuição da rentabilidade. Exatamente. Esse é o primeiro impacto. E mais, para as instituições que emitem Ligue, elas continuam ainda tendo um comprometimento de capital. Isso quer dizer que a capacidade das instituições emitirem Ligue ela é limitada, né, até pela própria regulamentação do Banco Central hoje, no máximo 10% do total de ativos de cada instituição. Parece bastante, mas quando a gente olha qual é o potencial para financiamento imobiliário num país como o Brasil, você vê que não existe capital de instituição financeira suficiente para financiar tudo que o Brasil tem de demanda, né? Eu acho que tem um ponto importante. O ano passado, né, naquele pico de crise, fui fazer uma apresentação em Brasília no encontro da Câmara da Indústria da Construção. E a primeira apresentação que eu vi antes da minha foi uma apresentação muito boa, porque encheu de entusiasmo em relação ao país. O Brasil é um país cheio de demandas, né? Com 10% do PIB só em financiamento imobiliário, a gente tem capacidade de dobrar o que a gente tem hoje, ou até de triplicar, chegando a 30% do PIB. E se essa demanda se materializar, não existe capital de instituição financeira que seja suficiente para poder financiar tudo, e aí a alternativa vai ter que ser securitizar mesmo, né? Porque se a gente parar no teto do capital das instituições financeiras para financiar imóveis, a gente não vai atender a demanda de habitação que esse país tem. Isso eu não estou nem falando de escritórios, de logística, de indústria. Essa demanda é só de habitação, né? Com o crescimento demográfico e com o próprio déficit que a gente tem hoje, a gente tem demanda para mais 20, 25 anos de habitação aqui nesse país. Isso quer dizer que a gente tendo taxa de juros baixa, como a gente falou agora, a gente tem muita gente precisando de financiamento imobiliário e não tem recurso suficiente no capital dos bancos para poder financiar isso. O mercado de capitais tem que ser uma ferramenta complementar. É óbvio que para o financiamento imobiliário, pessoa física, num primeiro momento, a Ligue é um concorrente para o mercado de securitização, mas daqueles 70 bi que eu mencionei que a gente tem hoje na indústria, eu diria que algo em torno de 30 bilhões de reais só é esse financiamento imobiliário, indivíduo, pulverizado. Os outros 40 bi são operações de aluguel, são operações de logística, de indústria, de fazendas, de vários outros imóveis que ainda vão ter demanda para o mercado de securitização, e esse tipo de lastro não é um lastro compatível com o mercado de Ligue. Ou seja, o importante é que a taxa de juro baixa faz florescer o mercado de capitais. A taxa de juros baixa e inflação controlada é lubrificante para qualquer engrenagem econômica, né? Acho que isso é indiscutível, a gente só precisa ver se esse atual patamar, por quanto tempo ele se prolonga. E aí, se a gente tiver esse ambiente de taxa de juros baixa, o fato de existir comprometimento de capital nos bancos vai fazer com que o CRI tenha uma vantagem. Qual é a vantagem? Na hora que a gente sabe como que os bancos precisam retornar seu próprio capital, né? Quanto que eles têm de meta de lucro, retorno sobre capital empregado, a securitização não tem isso. Então, a securitização tenderia a ser um instrumento de captação mais barato do que uma Ligue comparado em igualdade de condições. E as securitizadoras estariam preparadas para triplicar o tamanho dos mercados? Eu acredito que ainda não. Mas, na verdade, assim, é sempre um dilema, né? O que acontece, o que vem primeiro, né? Se o preparo ou a demanda, né? O fato é assim,
o processo precisa ser padronizado, né? Boa parte das minhas bandeiras nesses últimos anos foi sempre uma discussão de padronização, mas ela sempre foi infrutífera. Talvez um pouco também pela cultura brasileira, de cada um acha que sabe fazer um pouquinho melhor do que o outro e quer dar uma customizada para melhorar o produto. E no final isso tem um impacto. Tem um impacto de secundário, tem um impacto de custo. Para você hoje fazer uma operação, quanto mais customizada ela for, mais custos você vai ter para a estruturação. Você vai pagar mais estruturação, vai pagar mais honorários de advogados, vai pagar mais por registro de documentos. Até a marcação, o mercado fica mais difícil. Tudo, a grande dificuldade do mercado secundário de CRI é a comparabilidade. Né? E sem padronização fica muito difícil. E a padronização deveria ser nos mínimos detalhes. Datas de pagamento, indexador, a gente tem CRI que é do indexador do mês anterior, outro que é 2 meses anterior, taxa, sistema de amortização, tudo isso tem um impacto na comparação desses papéis e, obviamente, isso impacta. Mais do que isso, eu acho que precisa ter um grande investimento em sistemas. Sim. Né? Então, como que você vai falar assim, eu estou fazendo uma securitização que tem como lastro uma carteira de 50 mil contratos e você continuar usando Excel? Não vai poder ser, isso não vai poder ser futuro. Né? Então, assim, para a gente ter essa demanda muito bem atendida, a gente de fato vai precisar ter desenvolvimento de sistemas, né? Tem que ter uma boa dose de tecnologia. Mas o que você falou, uma coisa acaba levando a outra. Também ninguém vai sair desenvolvendo enquanto não tem volume. Até porque, assim, imagina, você gastar tudo que precisa para desenvolver isso e ao mesmo tempo não vem a demanda. Quanto que fica o capital empregado no desenvolvimento desses sistemas? Ele vai, de certa forma, cobrar seu preço. Né? Então, tem que ter um par e passo aí para se chegar no momento ideal. E, assim, o mercado cresceu para 70, poderia crescer para bem 700 bilhões facilmente. E com 700 bilhões, se ele crescesse, minha sensação é de que a gente estaria aí na faixa dos 20% do PIB. A gente só estaria duplicando ele. Mesmo o mercado de securitização crescendo 10 vezes. E os fundos imobiliários, Alexandre? Você também viu... Desde a primeira regulamentação, 205, 472, 206 para contabilidade, sim. Né? Aí 472, 516 e agora a reforma da 472. Pela 571, né? Pela 571. Como que você enxerga isso? Melhorou? O mercado avança? E até essa questão das RPPS também queria que você comentasse. Então, assim, a gente tem dois mundos mesmo para o mercado de fundos imobiliários. A 205 era uma regulamentação muito engessada. É um termo de securitização de 3 páginas. É isso, né? O conceito de investimento imobiliário muito restrito. Então, só permitia aqueles fundos imobiliários de tijolo, que é o que a gente costuma dizer. E não permitia uma boa gestão da rentabilidade, porque, às vezes, o investimento imobiliário pode se dar de 1001 formas, e, às vezes, a composição delas é que pode permitir um maior retorno para o investidor. A 472 já foi uma revolução. Né? Nesse período, para você ver, de 93, que é 8668, 94, que é a 205, até a 472, a gente tinha alguns fundos no mercado, algum volume, mas não isso que a gente viu. Obviamente, também influenciado por taxa de juros que a gente viu aí até 2013. Mas eu acho que foi uma confluência de bons fatores, a isenção, a modernização da norma. Agora, um debate que a gente precisa trazer para o futuro é saber o seguinte: a isenção ajuda ou não ajuda esse mercado, a isenção de imposto de renda para a pessoa física? A gente tem um mercado que tem uma liquidez em secundário de 25 milhões. Né? Pode parecer bastante quando a gente está olhando para a pessoa física, mas para a gente multiplicar por muitos esse mercado, a gente precisaria ter investidores institucionais entrando, investidores estrangeiros. Mas pensa, se você é um investidor estrangeiro e hoje vai fazer um investimento de 200, 300 milhões, e você sabe que o mercado todo negocia 25 milhões por dia, quantos dias vai levar para você sair do seu investimento se você tiver uma necessidade? Basta ver o fundo o ABCP, o fundo do Grand Plaza Shopping, se não me engano, que um investidor precisou sair de 16% na posição dele, derrubou 32% em um dia. É isso. Papel. Então, isso obviamente foi obviamente o que trouxe o mercado a esse patamar. A gente passou dos 100 mil investidores, a gente passou até um índice na bolsa, o mercado se amadureceu muito.
foi um ótimo andador. Quando a gente tem uma criança, a gente põe ela para andar no andador, mas tem hora que a gente precisa deixar ela andar com os próprios passos, né? É óbvio que não é uma situação simples de ser resolvida. Precisaria de uma regra de transição muito clara, que também não frustrasse esses investidores que desenvolveram o mercado durante esse período. Mas para que a gente tenha, né, fundos imobiliários como grandes players no setor imobiliário brasileiro, né, como investidores de peso, tanto inclusive para imóveis residenciais, às vezes você vai para outros países como nos Estados Unidos, você vê prédios inteiros comprados para locação. A gente não vê isso aqui no Brasil, né? O mercado de locação residencial não é um mercado profissionalizado, poderia ser feito por fundos imobiliários. Então, isso é uma das coisas, eu acho, que é a se discutir para os próximos anos. Esse raciocínio que você faz sobre a isenção é fantástico e é contra o que a maioria diz. O que não ficou claro, mas a gente já tinha conversado, talvez quem esteja assistindo agora está pensando, mas o fundo é isento também. Qual é o problema de ter isenção? Faltou explicar esse detalhezinho aí. Por que a isenção para a pessoa física acaba competindo com o investidor institucional? Porque, na verdade, assim, quando você vai fazer um investimento, você faz uma comparação em termos líquidos, né? E na medida que um fundo imobiliário ele não tem retenção de imposto de renda na fonte, obviamente aqueles enquadrados na Lei 11.033, qualquer comparação que você vai fazer, você vai também considerar o outro em termos líquidos. Isso faz com que, em alguns cenários, por exemplo, vamos fazer uma comparação de um fundo imobiliário de papéis. Um investidor esteja disposto a investir num fundo imobiliário numa taxa de remuneração abaixo do que a taxa de Tesouro Nacional. Isso é estranho do ponto de vista da teoria econômica, porque aplicar em papéis do Tesouro deveria ser o menor risco. O ativo livre de risco. O ativo livre de risco já tem esse nome por alguma razão. Só que na hora que o ativo livre de risco é tributado e o fundo imobiliário não é tributado, você cria uma distorção na precificação e aí isso faz com que os investidores que não têm essa distorção, por exemplo, os institucionais e os estrangeiros, eles não consigam competir com o mesmo nível de retorno que os isentos estão dispostos a praticar. Então você criou uma piscina, que eu costumo dizer, uma piscina Regan, que ele não cria um mar aberto para esses investimentos, porque ali aquele investidor é tão diferente que ele está disposto a receber uma precificação que não está acompanhando a realidade econômica. Teoricamente, comprar um título público deveria ser a menor taxa que eu estivesse disposto a aceitar num investimento. E o fundo imobiliário deveria ser daí para cima. É óbvio que longos anos de taxa de juros alto fazem com que todo mundo fale assim, não, mas não pode tirar a isenção porque senão o mercado imobiliário não prospera. É fato. Se a gente não tivesse isenção num momento em que a Selic foi 14,25, não existia investimento imobiliário em nenhum caso. É óbvio que a discussão dessas medidas elas têm que ser olhadas e todas de um ponto de vista mais concomitante. Se a gente tiver essa realidade de taxa de juros por um período prolongado, talvez seja o caso de a gente conseguir viver sem isenção. Né? Agora, se a gente tiver taxa de juros alta, a gente precisa da cadência de poupança, que é um outro potencializador do mercado imobiliário. A gente precisa de isenção de CRI, de LCI, de LIG, todas essas isenções estão aí, porque caso contrário ninguém teria acesso a imóveis, porque financiamento de longo prazo não é compatível com taxa de juros alta. Se o país amadurece, se a economia amadurece, a gente permanece com taxa de juros baixa, dá para tirar a rodinha da bicicleta. Dá para tirar a rodinha da bicicleta. Agora, a taxa de juros e o controle de inflação são determinantes para isso. Se eu tiver volatilidade de taxa de juros ou de inflação, aí tem que ter deixa a rodinha, porque senão nós vamos cair. E aí a gente pode viver aquele período que começa a partir daí de 85 até 2005, esses 20 anos, onde você olhava como o mercado imobiliário andava e ele andava mal. O número de unidades financiadas por ano, o número de fundos imobiliários, o número de edifícios aqui na própria Faria Lima, tudo isso não andava adequadamente porque você não tinha uma fonte de financiamento adequada a esse tipo de investimento que é de longuíssimo prazo. Eu quero dizer o seguinte, porque agora assim, sua vida está meio em risco depois dessa afirmação de que você é a favor de acabar com a isenção de imposto de renda. Tem aí alguns milhares, felizmente, de cotistas assistindo e querendo marcar esse careca no meio da rua. Não, mas em 2005, quando veio aquela proposta de alteração da tributação, eu era um dos defensores que ainda não era o momento. Então, assim,
Eu sou pelo desenvolvimento do mercado, né? E é óbvio que precisa ser pensado, para que a gente não venha ser pego de surpresa, como não sei se vocês acompanharam aí, tem uma medida provisória 806 que mudou a regra de tributação do dia para a noite dos fundos fechados exclusivos. Todo mundo até ficou E aí ninguém sabe se preparar. Às vezes, se você está preparado, se existe um programa de transição claramente definido, a dor pode ser menor do que ela vindo de um dia para o outro. A partir de agora, de maio do ano que vem, todo mundo vai ter que tributar seus fundos exclusivos todo o passado de uma vez só. E isso é o que é difícil. Mas o interessante é o seguinte, a indústria americana, que hoje é de $1 trilhão, ela não nasceu assim. Ela começou a se tornar isso a partir de 80, quando os institucionais chegaram. E é isso que você está dizendo, que a isenção ela tira o institucional do jogo, né? E aí hoje a gente tem aqui 105 mil investidores pessoa física, enquanto nos Estados Unidos 70 milhões de americanos via fundo de pensão têm cotas de fundo imobiliário. Não é que 70 milhões de americanos vão lá e compram cotas, mas eles têm fundos de pensão e o fundo de pensão compra. Então estima-se que o fundo imobiliário atinge 70 milhões de investidores individuais nos Estados Unidos. Por isso que essa sua reflexão é muito interessante, se a isenção ela ajuda ou se ela atrapalha. Como tudo na vida, nada é bom ou ruim se não comparado com alguma coisa. Ela ajudou, vai ajudar ainda por um período, mas em algum momento a gente precisa ter uma conversa madura de como a gente potencializa esse mercado. Um mercado grande de fundo imobiliário quer dizer um grande mercado de construção, de desenvolvimento e de prosperidade para o país. Exato. É um grande mercado de emprego, porque construção civil é grande empregadora. Então, às vezes, a gente pode imaginar que está perdendo alguma coisa no benefício, mas a gente vai ganhar tantas outras coisas em decorrência disso. Eu estou fazendo um trabalho para o Banco Mundial relacionado ao mercado de infraestrutura e para aquele produto, que também as debêntures de infra também são isentas, está claro de que a isenção para as debêntures de infra inibem a existência de um financiamento de infraestrutura que seja independente do BNDES. Então, existe uma correlação, são dois mercados incentivados. É importante que exista um incentivo por um determinado período, mas ele não pode durar para sempre, porque senão, se você nunca aprender a andar sozinho, você vai andar ou de andador ou de muleta quando você crescer. E, de certa forma, andar livre, independente, é melhor do que andar de muleta ou de andador. Excelente, excelente. Muito, muito bom tudo que você trouxe e essa última reflexão é algo totalmente diferente. Quero te agradecer muito. Obrigado. Eu entrei em contato com ele ontem e ele está aqui. Foi super prestativo de vir aqui. Obrigado. Bater esse papo. E assim, entenda o comentário, né? Imagina, senão eu acho que assim, falar sobre fim de isenção é algo preocupante. Mesmo na indústria, todo mundo não gosta de discutir esse assunto. A parte de tributação de fundo imobiliário poderia ser modernizada, mas o medo do fim da isenção às vezes inibe essa discussão. Isso. E às vezes a gente tem que estar preparado para ela. Talvez não seja o momento mesmo, mas em algum momento ele será. Muito bom. Espero que tenha sido só a primeira vez, viu? Obrigado, viu? Obrigado você. E você, fica tranquilo, não mudou nada, tá tudo isento. Mas pensa a respeito, é sempre bom quando alguém inteligente nos provoca. Um grande abraço para você e um excelente final de semana. Até semana que vem, hein?